falando, a última aula, nós começamos falando sobre o quê? Estava corrigindo, na verdade, a última aula, corrigindo as atividades de NEP, stalinismo, não é isso? Então, como a gente estava corrigindo a atividade de NEP e stalinismo, e a gente concluiu aquela correção da aula passada com todos vocês, nós vamos dar continuidade num conteúdo novo agora. Então, nós vamos começar uma matéria nova. É importantíssimo, então, que vocês tenham bastante atenção para esse conteúdo, que é um conteúdo, cara, relativamente simples. Há um pouco de complexidade na compreensão, porque a gente vai falar de bolsa de valores e tudo mais, mas é um conteúdo simples se você prestar atenção. E é um conteúdo essencial para estudar o mundo contemporâneo, que é a crise de 29. Então, o que acontece? Como nós estudamos Primeira Guerra e Revolução Russa, a gente vai estudar a crise de 29. Depois nós vamos estudar o totalitarismo, né? Que vai dar origem lá à Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini e tudo mais. Então é importante que vocês, nesse momento, prestem bastante atenção nesse conteúdo da crise de 29. Tranquilo? Gabriel, o módulo é o módulo de crise de 29 que nós vamos começar hoje. E é massa a gente conseguir estudar a crise de 29 nesse momento, que a gente está no momento de crise também das bolsas de valores pelo mundo inteiro, não é isso? Eu vou colocar aqui agora no slide. Que pergunta é essa, Gustavo? Do nada. Você está falando do quê? Eu não sei. Pessoal, tá todo mundo visualizando aí o slide? Diga aí, se está todo mundo conseguindo visualizar? Eu estou vendo aqui. Beleza, manda mensagem no chat. Se está visualizando a imagem, se está ouvindo minha voz. Beleza? E aí? Gustavo, na verdade é um sistema bancário, né, dos Estados Unidos, o Fed. É como se fosse o nosso banco central, né? Então ele que determina a questão das taxas de juros, por exemplo, empréstimos e por aí vai. Vamos ao que interessa, galera. A aula de hoje, crise de 1929, ok? Então, olha só, galera, a gente está falando do início aí, chegando a meados já, né, do século XX, um período pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial e pós-Revolução Russa. E a crise de 29 é um conteúdo que a gente estuda que acontece especificamente nos Estados Unidos da América. Então, a gente vai falar de consequências no Brasil, na Europa, por exemplo, mas o conteúdo está ligado diretamente à história dos Estados Unidos. Vamos entender, então, o contexto da crise de 29. A crise de 29, galera, ela está dentro de um contexto que me acompanhe de pós-guerra, não é isso? A Europa está completamente destruída pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos acaba se tornando o maior credor da Europa, ou seja, enquanto a Europa encontra-se destruída, quem que emprestou dinheiro para a Europa se reconstruir? Os Estados Unidos da América, né, galera? Os bonzões. Então entenda, galera, que com a Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos países, sobretudo os países europeus, saíram todos prejudicados. O único país que saiu mais forte da guerra e mais rico foi os Estados Unidos. Por quê? Presta atenção. Primeiro motivo dos Estados Unidos ter saído mais rico. Quantas bombas caíram em território americano? 0. Qual foi o gasto dos Estados Unidos? O gasto foi alto, porque ele emprestou muito dinheiro. Mas isso, galera, vai ter retorno. Enquanto a guerra estava acontecendo, os americanos estavam vendendo alimento, estavam vendendo uniforme, roupa, estavam vendendo armas. E depois da guerra, eles estavam cobrando tudo isso.
Então, os Estados Unidos, galera, depois de 1918, é uma nação que fica completamente rica. Se torna, então, a partir daí, a maior potência do mundo, não é isso? Porque os Estados Unidos passa a industrializar e esses produtos são vendidos para a Europa. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nesse momento, depois da Primeira Guerra Mundial, 40% da produção industrial do mundo inteiro está localizada nos Estados Unidos. Então, assim, era absurda a produção industrial americana durante todo esse período aí do pós-guerra. E aí, o que acontece? Esse momento do pós-guerra, como eu disse, é um momento de ascensão dos americanos. Vitória perguntou se vou colocar os slides no portal. Vou sim. Pode deixar que eu vou. Apareceu o negócio de solicitar controle. É só não solicitar nada. Só ficar de boa aqui me ouvindo, hein? Quem está perguntando aí. Então, olha só. Então, nesse momento aí de muita prosperidade para os Estados Unidos, surge o chamado American Way of Life, que seria o novo estilo de vida americano, certo? E esse estilo de vida americano ele seria propagado para o mundo inteiro, através de rádios, através do cinema, não é isso? A ideia, então, era que os Estados Unidos estabelecesse novos modelos sociais, novos ideais a serem atingidos, galera. Essa imagem aqui do lado, que representa esse American Way of Life, então nós temos aqui uma família, não é isso? Família branca, americana, muito bem arrumada, aparentemente de classe média, então dentro de um carro, então já uma representação aí de que todos deveriam ter um carro, então 2 filhos, o cachorrinho ali na janela também, e o estilo de vida americano, galera, ele estava diretamente ligado à questão de felicidade. Então você só era completamente feliz, olha aqui, para atingir a felicidade, você deveria o quê? Consumir. Você deveria conseguir comprar os bens de consumo. E entenda como até os dias de hoje, galera, isso é bem atual, né? Então, o modelo de felicidade que o capitalismo nos vende é esse. Você só é feliz se você comprar, né? Então, as pessoas vão para o shopping comprar as coisas que muitas vezes nem precisam e ficam extremamente felizes de ter comprado aquilo. Exemplo, quando você vê uma propaganda de carro, aqueles carros de off-road aí, os carros pulam dentro do rio, saem, sobem montanhas, aquela coisa toda, e sempre chega lá no topo da montanha, desce o cara com aquele espírito aventureiro, não é isso? Às vezes do lado de uma namorada e tudo mais, aquela imagem bonita, aquela propaganda bonita, ou seja, ligando o consumo à felicidade, ao espírito aventureiro, como se o cara fosse comprar um carro e virar um aventureiro da vida aí, né? Como se uma coisa estivesse ligada à outra. Eles não mostram o lado dos boletos para pagar, do preço do carro, dos impostos, não é isso? Então, nesse momento, o American Way of Life, esse novo padrão de vida dos americanos, ele atrela consumo e felicidade. As duas coisas estão juntas. Prestem bastante atenção nisso, porque vocês vão ver quais serão as consequências disso na crise de 29. Consumo e felicidade estão atrelados, ok? Muito bem. E aí, nesse período, nós temos o chamado os loucos anos 20. Então, a década de 20 nos Estados Unidos é chamada de anos loucos. Por quê? Porque é um ano de consumo desenfreado, um ano que vai começar a surgir megafones, surgir as rádios, não é isso? Algumas novas tecnologias, discos. Oi? Tem uma pergunta. Como é que os americanos estudam? Caleb, a regra é pergunta no chat e à medida que eu for passando de slide aqui, eu vou respondendo. Manda a pergunta lá no chat primeiro. Beleza? Porque senão acaba atrapalhando a minha explicação aqui. Gabriel, mas isso deve ser visto como um lado positivo, porque fez a economia crescer ainda mais. Eu não estou dizendo que é negativo não, Gabriel. Só estou dizendo que é um fato. O consumo e a felicidade está completamente atrelado. Você pode elencar fatos positivos, como pode elencar fatos negativos também. Fez a economia crescer? Fez. Mas depois você vai ver as consequências negativas de tudo isso também. Beleza? Mas não estou dizendo que isso é negativo não, tá? Só estou dizendo que existem os dois lados. Então, olha só. Quais são as características, então, desse período da crise de 29? Então, temos aqui desenvolvimento econômico e desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, não é isso? Ampliação de consumo,
aumento da oferta de emprego. Então, olha só, muito positivo. Então, mais emprego, menos pessoas desempregadas para dar trabalho. Então, grande especulação financeira. Esse tópico 4 ele é meio preocupante. Por quê? Como as empresas estão crescendo muito, e aí existe a bolsa de valores e tudo mais, começa uma questão de especulação financeira. O que seria especular algo, galera? Vou dar um exemplo de especulação. Por exemplo, de repente no bairro de vocês, na verdade, vocês já devem ter passado em algum momento viajando por aqueles trechos de estrada que não tem casa, só tem mato, não é isso? Só tem Mata Atlântica, às vezes, tudo mais. Vamos supor, galera, que surja um boato de que vai ser construído ali, naquela região de mata, um grande shopping. Se esse shopping vai ser construído ali, aquela área vai ser valorizada. E aí, o que seria especular aquilo lá, então? Eu, professor Bruno, por exemplo, descubro que vai ser construído um shopping em determinado local que é desvalorizado. Aí eu vou lá e compro todas as terras em volta, por quê? Quando o shopping for construído, eu acabo enriquecendo com aquelas terras. Eu vou vender aquilo mais caro. Só que tem um problema. E se o shopping não for construído? Eu gastei meu dinheiro especulando e não tive retorno. Então, essa especulação financeira está diretamente ligada a isso. A você acreditar que uma empresa vai crescer muito, que o valor de mercado dela é muito alto, e se não for muito alto? Aí gera o caos econômico. E a gente vai ver nesse próximo slide. Agora, galera, com relação a esse primeiro slide aqui, quais são as dúvidas? O Caleb queria fazer uma pergunta. Estou aguardando sua pergunta, hein, Caleb. Eu fiz a pergunta, tá no chat. Ah, não vi aqui não. Espera aí que eu vou procurar agora. Caleb, você me fez uma pergunta que eu não consigo te responder, né? Porque eu não tenho essa visão dos americanos a respeito do American Way of Life, certo? Mas possivelmente, como os americanos sempre possuem uma visão da globalização inserida por eles, a probabilidade é que seja pelo lado positivo, né? E não que seja algo ruim também, não é isso? O problema disso tudo, quero que vocês entendam, é o seguinte: esse novo estilo de vida americano, ele se encaixa na economia americana, certo? Agora, esse novo estilo de vida americano que está sendo vendido para o mundo inteiro, será que se encaixa também em outras regiões do mundo? Se encaixa para todo mundo esse novo estilo? Entendeu? Esse é o grande problema. Mas não que o estilo de vida americano aqui seja algo ruim nesse momento. Eu não estou falando que é ruim. Só estou dizendo que era um estilo de vida baseado o quê? No consumo. E por que era baseado no consumo, galera? Porque eles queriam fazer a indústria crescer. Eles queriam fazer a economia crescer. Por isso, você só consegue fazer tudo isso se a população consumir muito. O que a gente tem que levar em consideração aqui é que o consumo excessivo, galera, também gera problemas. O consumo excessivo gera diversos problemas ambientais, por exemplo, né? Se esse consumo for desenfreado. Então, se você tem uma determinada quantidade de roupas, por exemplo, e se você compra mais simplesmente por uma questão de consumo, existe toda uma questão ambiental em torno desse seu consumo também. Entendeu? Muito bem. Gabriel, eu respondi sua pergunta? Acho que sim. Vamos dar prosseguimento aqui, então, para o próximo slide. Falando aqui, então, dos chamados loucos anos 20. Então, olha só. Esse termo, como eu disse, ele é utilizado para se referir à década de 1920. Então, aquele período de efervescência cultural, Nova York ganhando esse destaque que ela tem nos dias de hoje, Chicago, Paris, diversas cidades pelo mundo, na verdade, passando por um momento de prosperidade econômica. Entenda que na década de 20, a Europa, ali, meados da década de 20, 1925, 27, a Europa já começa um processo de se revitalizar, de se reindustrializar. Então, aqueles tempos da Primeira Guerra Mundial de destruição estavam chegando ao fim. A Europa estava conseguindo produzir bens industriais, agora bens de consumo, e já estava conseguindo se recuperar daquela crise econômica causada pela Primeira Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos se tornam
uma grande potência mundial e presta atenção nessa palavra, se torna o maior credor mundial. O que significa se tornar o maior credor mundial? Se eu falar que eu sou o maior devedor, eu estou devendo, obviamente. Agora, se eu sou um credor, é porque eu empresto. E por que os Estados Unidos se torna o maior credor mundial? Já falei no slide anterior. Porque ele empresta muito dinheiro para os europeus se reconstruírem. Certo? Muito bem. Então, essa expressão, os loucos anos 20, está ligada a esse ritmo frenético de consumo de muitas sociedades capitalistas, diretamente ligado aos americanos. E nesse período, galera, eu coloquei 2 exemplos aqui. Então, movimentos sociais que surgem, que o movimento das mulheres aí, então, de buscar voto feminino, de ter direito de representatividade, não é isso? De representatividade direta. E nos Estados Unidos isso também vai acontecer. Canadá, Grã-Bretanha, entre 1917 e 21, aumenta aí essa corrida das mulheres pelo seu direito de votar. Do outro lado aqui, essa menininha aqui sentada de um lado, ela está sentada do lado, então, da rádio. A década de 20, 30 e 40, nós temos aqui o rádio como o maior meio de informação e de entretenimento também, né, galera? Então, atualmente, se a gente vê, a minha geração viu a TV como um grande meio de entretenimento. Então, eu esperava determinados horários, quando criança, para assistir desenho animado, né? Para assistir uma programação que eu gostava. A geração de vocês já tem como meio de entretenimento a internet, certo? Então, vocês não precisam esperar começar o desenho, começar aquilo que vocês querem assistir. Vocês colocam e vêm a hora que vocês bem entenderem. E naquela época, não. Nós temos aqui o rádio, como um grande meio de entretenimento. E aqui em cima, nessa imagem aqui, ó, nós temos chamado gramofone. Isso aqui, galera, foi importantíssimo para a época. Prestem atenção no seguinte. Como se escutava música antes da rádio e antes desses instrumentos de você conseguir ouvir discos aí? Só nos chamados concertos. As pessoas tinham que entrar, tipo uma espécie de teatro, para escutar a música, para ouvir e tudo mais. Agora não. Agora isso está dentro da sua casa. Então acaba sendo uma grande revolução. Basta você comprar um disco e escutar a música que você bem entender. Atualmente, eu faço esse comparativo porque atualmente é muito comum. A gente é de uma geração que a gente nasceu escutando música dentro de casa, né? Escutando música a hora que a gente bem entender. Mas anteriormente à criação do rádio, as pessoas tinham que ir para o show. Se não fosse no show, não conseguiam assistir, não conseguiam ouvir as músicas. Tranquilo? Então esses são os loucos anos 20 aí nos Estados Unidos. Próxima pergunta. Próximo slide aqui, o crash da Bolsa de Nova York. Presta atenção nesse termo. Utilizamos como a quebra da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York e a queda da Bolsa de Nova York. Então nós temos aqui nessa imagem o grande símbolo aqui, ó, do dólar, não é isso? Presidente George Washington, e a seta indicando a queda do dólar, indicando a queda da Bolsa de Valores. Primeira coisa, galera, vamos tentar explicar de maneira simples o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é uma empresa que reúne todas as demais empresas que estão associadas a ela. Então, se você quer se tornar sócio de uma empresa, tipo, eu quero me tornar sócio da Petrobras, eu não preciso procurar a Petrobras, basta eu entrar no site da Bolsa de Valores, numa corretora, falando de maneira bem simples, tá? E aí você consegue comprar ações da Petrobras, ou seja, você se torna sócio da Petrobras. Então, quando fala, galera, que a Bolsa de Valores está em alta ou está em queda, significa mais ou menos o seguinte: as empresas que estão na Bolsa de Valores, se está em alta, significa que na média elas estão crescendo. Se a Bolsa de Valores está em queda, significa que as empresas da Bolsa de Valores estão em queda. Um exemplo prático aí. Por conta do coronavírus, atualmente, essas empresas da Bolsa de Valores, elas estão em alta ou estão em queda? Alguém me responda aí. Elas estão em queda, né? Estão em queda por quê? Porque não tem... Vixe, não sei. Porque o mercado tá parado. Primeiro, o mercado além de estar parado, Um de é cada a vez questão aí. dos juros. O mercado petroleiro tá parado, mas outros mercados, por exemplo, de consumo agrícola não tá parado, porque as pessoas continuam consumindo.
Até mais. Os donos de fábrica de papel higiênico devem estar vendendo bem mais. Então, olha só. Os bancos estão diminuindo a taxa de juros, o que faz que mais pessoas acabem pedindo empréstimos. E esses empréstimos, o banco teria que imprimir mais dinheiro. Imprimindo mais dinheiro ia gerar uma inflação grande que ia logo... Calma aí. Calma aí, que tem muita informação. Vamos com calma aqui. Desliga os microfones aí para eu voltar aqui. Seguinte, a resposta foi correta. A princípio foi correta. Então, por conta do coronavírus, as empresas estão em queda. Então, quando você vai ver o índice da Bolsa de Valores, eu vou falar com vocês. Antes do coronavírus rolar, a nossa Bolsa de Valores ela estava operando com mais de 100 mil pontos, que significa que o crescimento estava extremamente alto. Atualmente, o índice, chamado de índice Ibovespa, está em 77 mil pontos, ou seja, caiu 23%. Em média, teve empresas que caíram muito mais do que isso, certo? Então, as ações da Petrobras despencaram. Qual é a lógica da ação da Petrobras despencar? Galera, tá todo mundo... Eu, por exemplo, eu ia para o trabalho todo dia de carro, os professores também iam. Eu estou trabalhando em casa. Eu estou consumindo combustível? Nem se compara. Não. Eu só estou gastando gasolina para ir na padaria e no supermercado. Então, eu andava muito, consumia muito. Então, a Petrobras ela está em declínio, por exemplo, na Bolsa de Valores, as ações da Petrobras. Por quê? Porque tem pouca gente consumindo combustível e as pessoas, então, acreditam que a empresa ela acaba tendo prejuízos com tudo isso. Então, uma empresa, por exemplo, que trabalha com, tipo as Casas Bahia, né? Que tem diversas lojas e shoppings e não sei o quê. Os shoppings estão fechados, galera. Então, as empresas que trabalham dentro do shopping, elas não estão possibilitadas de conseguir ganhar dinheiro nesse momento. Por isso que a Bolsa de Valores entra em declínio. Tá claro? Então, momentos de crise, a Bolsa de Valores, as empresas da Bolsa de Valores entram em declínio. Muito bem? E se for um momento de consumo? Porque a década de 20 nos Estados Unidos que a gente está falando, consumo alto e tal, pau quebrando. Nesse momento, a Bolsa de Valores está lá em cima. O pessoal está consumindo muito, está comprando carro, está comprando, comprando rádio, está comprando isso e aquilo, e aí a Bolsa sobe. Quando há o declínio, então, há uma crise, a Bolsa cai. Então, só voltando, quando eu falo da Bolsa de Valores, eu estou falando das empresas que estão lá na Bolsa de Valores. Beleza? Tá claro até aí? Muito bem, então vamos dar continuidade aí. No dia 24 de outubro de 1929, um dia depois do meu aniversário, dia 23, então acontece um movimento estranho na Bolsa de Valores. Porque o que é comum? Se a economia está andando bem, as pessoas compram ações das empresas. Só que quando a economia está mal, as pessoas, ao invés de comprar as ações, elas vendem. Por que elas vendem? Faz sentido você ficar com a ação de uma empresa que está despencando? Exemplo, quem estava com a ação da Petrobras há 2 meses atrás, a ação estava valendo R$33. Hoje está valendo metade disso. Então, ou seja, quando acontece uma crise, galera, o pessoal quer vender as ações para não perder dinheiro. Tá claro? Então, nesse momento nos Estados Unidos, a população que tinha ações, ao invés de comprar, foi todo mundo vender. E por que foi todo mundo vender, gente? Estava tudo tranquilo, aparentemente, por conta das especulações financeiras, galera. Começaram a descobrir que tinha várias empresas de fachada, empresas falsas. Começaram a descobrir que tinha empresa que estava mentindo sobre o seu orçamento. Como assim mentindo sobre o seu orçamento? Vou dar um outro exemplo prático aqui. Vocês ouviram falar em Eike Batista, aquele que era dono das empresas da OGX e tudo mais de petróleo. O Eike Batista ele foi preso durante um tempo aí. Por quê? Porque houve uma mentira a respeito do valor da sua empresa. Então ele disse que a empresa tinha determinado valor e o valor era outro. Eles não estavam tendo lucro, eles estavam tendo prejuízo. Então, quando isso acontece, galera, a população começou a descobrir que tinha várias empresas mentindo sobre seus valores, várias empresas que estavam na Bolsa de Valores que, na verdade, nem existiam, eram empresas fantasmas. E aí...
Não estou te ouvindo. Nos Estados Unidos. Desliga o microfone aí, galera, atrapalhando aí. Então, quando as empresas começaram a quebrar, a população falou assim, opa, se tem empresa quebrando, tem algo de errado. E aí, nesse dia 24 de outubro, todo mundo foi vender suas ações. Na época chamava de papéis. Por quê? Porque a ação estava documentada, né, em papel. Então, todo mundo foi vender seus papéis lá nas suas corretoras de seguro, corretoras de bolsa de valores. E, galera, entenda o seguinte, é lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando as ações de uma empresa, as ações sobem. Se tem muita gente querendo vender as ações dessa empresa, as ações caem. E o que acontece? Para alguém vender uma ação, gente, tem que ter alguém querendo comprar. Se está todo mundo querendo vender e ninguém querendo comprar, vai acontecer a chamada queda da Bolsa de Nova York. O crash da Bolsa de Nova York. Muita gente vai vender as ações, não tem quem queira comprar essas ações e por isso há a quebra da Bolsa de Valores. Então, as empresas, muitas vão abrir falência nesse momento. Muitos investidores, tipo, o cara tinha lá R$1 milhão investido na Bolsa de Valores, nas empresas. A Bolsa quebrou, agora essa pessoa não tem mais nada. Essa pessoa é pobre, tá na merda. Tá entendendo isso? Tá entendendo o caos que isso tudo gera? Então, quais foram as causas dessa crise? Quais foram as causas da quebra da Bolsa? Vamos de uma por uma aqui agora, hein? Temos aqui recuperação da Europa, que estava em crise. Como assim? Opa, deixa eu rabiscar aqui o trem. Caneta. Tá aqui. A Europa não estava em crise depois da guerra? Não está mais. Como a Europa está produzindo seus próprios produtos industriais lá, os Estados Unidos pararam de vender para os europeus. Então há uma redução no consumo aí por parte dos europeus. E as indústrias americanas estão produzindo. Por mais que os europeus tenham parado de comprar, as indústrias americanas estão produzindo. Estão produzindo por quê? Porque é uma sociedade de consumo. Tem que produzir para as pessoas consumirem. Na América Latina, como no Brasil, Argentina, nós temos aí a indústria começando a se desenvolver. Essa época da década de 29, aí, década de 20, na verdade, é o período onde Vargas vai chegar ao poder ali, depois da década de 30, né? Então, Vargas vai industrializar muito o Brasil. Mas antes disso, já começa uma industrialização na América Latina. Ou seja, se a América Latina está industrializada, se industrializando, a Europa está se industrializando, os Estados Unidos tem menos locais para poder vender. Outro motivo, liberalismo clássico. O que seria esse liberalismo clássico aqui? Basicamente é o seguinte, no liberalismo clássico pregava que o Estado não devia intervir na economia. Se o Estado não deve intervir na economia, nós estamos vendo algo acontecendo. As indústrias estão produzindo em grande quantidade, os pátios de veículos estão lotados, não tem gente suficiente para consumir tudo isso, tá claro? E eles estão continuando produzindo. Só que o Estado estadunidense, não pode falar assim com as empresas, dá uma segurada aí, porque a produção está muito alta e pode acontecer uma crise de superprodução. Não pode. Então, esse liberalismo clássico, ele acaba se tornando uma das causas dessa crise também. Especulação financeira. Como eu disse, supervalorização das ações na Bolsa de Valores. Tinham empresas que estavam com um valor muito além do que ela realmente valia. Outra coisa, superprodução. Essa superprodução é tanto no campo quanto nas cidades. Presta atenção, galera. Os Estados Unidos, durante muito tempo, ficou vendendo produtos agrários para a Europa que estava em guerra. E para a Europa pós-guerra. Só que a guerra acabou, a Europa se reconstruiu, e a população, na verdade, os fazendeiros continuaram produzindo em muita quantidade. Como eles continuaram produzindo em muita quantidade, começou a sobrar produto. Gente, se a oferta é muito grande, o preço dos produtos diminui. E é aí que está a crise. A crise americana envolve tudo isso. Envolve superprodução, alta produtividade com baixo consumo, né?
envolve a industrialização da Europa e da América Latina, que estão consumindo menos produtos dos americanos, e a chamada especulação financeira, que vai gerar a crise, o crash da Bolsa de Nova York. Deixa eu conferir aqui o que vocês estão falando aqui no chat. Espera aí que tem muita coisa. Galera, então é o seguinte, até esse momento, até o crash da Bolsa de Nova York, quais são as perguntas que vocês têm nesse momento? Deixa eu... Próximo slide aqui, são as consequências. Eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Para eu ir poder respondendo. A aula não vai terminar hoje, beleza, galera? Vou fazer um tira-dúvidas aqui agora. E na próxima aula a gente dá continuidade nesse conteúdo. É importante dar uma pausa aí para tirar as dúvidas, até para que não aconteça de vocês ficarem meio perdidos aí com toda a situação. Deixa eu conferir aqui. Enzo. Professor, você acha que com o decorrer do coronavírus pode ocorrer algo similar à quebra do Bolsa de Nova York? Com a mesma proporção? Enzo, isso só aconteceria se essa crise do coronavírus ocorresse durante um período muito mais longo, certo? Então, do jeito que está, atualmente o mundo vem correndo atrás de controlar a situação, né? Então, as bolsas de valores do mundo inteiro, elas estão em queda, caíram muito nos últimos meses, mas há uma recuperação para acontecer com o controle do coronavírus. Agora, se o coronavírus fosse uma pandemia que não conseguisse se controlar, certamente poderia gerar uma crise de proporções parecidas ou maiores. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, assim, é uma crise que está sendo segurada, né? Os governos mundo afora estão conseguindo administrar bem. Então, só se o caos fosse instalado durante muito tempo. Tranquilo? Nossa senhora, minha garganta já está daquele jeito. Mais perguntas aí? Alexander, essa quinta-feira negra eles usaram para vender as ações, tipo um Black Friday? Na verdade, Alexander, a quinta-feira negra foi o nome que foi dado depois do acontecimento, certo? Então, assim, não é que os acionistas foram vender porque, pô, hoje é um dia bom, vão lá que hoje é quinta-feira negra, igual Black Friday. Não é isso, não. Na verdade, houve uma corrida por conta da crise, houve uma corrida de todo mundo no mesmo dia, né? Todo mundo, quando eu falo, é um exagero de se falar, mas assim, grande parte dos acionistas foram vender nesse dia. E como houve uma corrida muito grande de muitos acionistas para vender no mesmo dia, os historiadores deram o nome depois desse dia de Quinta-feira Negra. Por quê? Porque esse dia houve uma grande crise, né? E a Bolsa de Nova York acabou quebrando nesse momento. Mais perguntas? Quero perguntas, hein? Não, tem pergunta, tem certeza que tem pergunta. Tô aguardando, hein, galera? Uma matéria massa dessa. Uma matéria irada dessa. E vocês sem perguntas? Não é possível. Não é possível. Tá tranquilo? Tá favorável? Então, gente, vou dar continuidade. Já que não tem pergunta. Vitória, ainda estou com um pouco de dúvida na especulação financeira.
Muito bem. Também que você perguntou, que eu tenho certeza que tem um monte de dúvida também e não tá e acabou ficando tímido para responder. Vamos lá. Primeiro eu vou responder a pergunta da Vitória e depois do Gustavo. Vitória, como que funciona a especulação financeira? Eu vou dar um exemplo, outro exemplo prático aqui. Eu, professor Bruno, crio uma empresa, tá? Crio uma empresa de aulas online, igual essa aqui, né? E aí eu passo a vender aulas online, tudo bem? Tipo Descomplica, sabe? E aí eu passo a vender aulas online. Tem muita gente comprando essas aulas online e tudo mais. Para que eu possa investir mais, eu não tenho muita grana para investir. Eu preciso que alguém invista junto comigo, né? E aí eu faço o quê? Eu coloco as ações da minha empresa na bolsa de valores. Ou seja, parte do valor da minha empresa vai para as pessoas se tornarem sócias junto comigo. E aí eu vou conseguir investir mais nessa minha empresa de vender aulas online, de aulas online. Só que o que acontece? O momento agora é propício para eu vender aula online. Coronavírus, todo mundo em casa, ou seja, todo mundo está assistindo minhas aulas e muito bem. Só que de repente, Vitória, o que acontece? O coronavírus, surge uma vacina, acaba o coronavírus e agora a galera, os estudantes que estavam estudando na minha empresa, nas aulas online, eles vão para as salas presenciais. Você vai voltar para o Darwin, outro vai voltar para o APA, outro vai voltar para outras escolas e por aí vai. Aí eu vou ter uma queda dos meus alunos, uma queda de alunos pagando a minha empresa de aulas online. Aí o que acontece? Qual é a minha obrigação? Avisar para todos os acionistas, ou seja, aqueles que compraram minhas ações, é o seguinte: pessoal, houve uma queda no meu desempenho. Então tem poucos alunos agora comprando, pagando pelo meu serviço. É obrigação da empresa fazer isso. Aí os acionistas vão falar assim: então vou vender essas ações, ou então não, eu confio na sua empresa, vou com ela. Só que o que acontece? E se eu passo a mentir sobre isso? E se ao invés de falar que a minha empresa está em declínio, eu falo assim: não, galera, tá tudo normal, inclusive estou vendendo mais pacotes ainda de aula online do que estava vendendo antigamente. Aí os investidores começam ali a especular: pô, a empresa está crescendo, que bacana, então vou comprar ações. Mas não passa de uma mentira minha. E aí, quando o caos acontece, a minha empresa quebra, aí já era, aí é tarde demais. Inclusive, nesses casos do exemplo que eu dei, essa mentira para os acionistas é considerada um crime, né? Eu, no caso desse exemplo, deveria ser preso por esse tipo de situação. Mais um exemplo aí, Vitória, mais um exemplo de especulação financeira. Eu pego uma empresa que eu acho que ela vai crescer, eu especulo sobre o crescimento dela ou não, e aí eu vou investir nela. Então eu invisto por uma especulação, não tenho certeza se ela vai crescer ou se ela não vai. E eu compro ações. Se essa empresa quebra, o que acontece então? Eu perco meu dinheiro, meu investimento. Então a especulação financeira, ela é extremamente negativa para a economia, né? Porque você está especulando investir em algo que você não sabe se vai dar certo ou não. Entendeu, Vitória? Dá um ok se entendeu. Gustavo Trabac. Como a quebra da Bolsa impactou indiretamente o mundo socialista? Gustavo, na verdade, isso é algo que eu vou até comentar com vocês na aula que vem. O que acontece? A quebra da Bolsa de Valores, ela vai acabar não gerando impacto para o mundo socialista, ali para a União Soviética, porque eles já estão completamente isolados do mundo, né? Então, assim, os soviéticos não estão conseguindo comercializar com os capitalistas. Há um isolamento muito grande. Então, a quebra da Bolsa de Nova York vai interferir nos países capitalistas. E os soviéticos conseguem se livrar dessa crise, né? Inclusive, vão crescer bastante durante esse período. Os soviéticos usaram esse crash como propaganda anticapitalista com toda certeza, né? Eles estão lá, o mundo capitalista está passando fome, o pessoal está passando dificuldade, a gente está como? Está tranquilo. Assim, como propaganda que eles usaram, né, galera? Não quer dizer que seja verdade ou não. Outra coisa importante se pontuar aí, que eu vou falar na próxima aula, é o seguinte: os nova-iorquinos ali
passaram muita dificuldade durante esse período da quebra da Bolsa de Valores. A gente vai entender as consequências depois. Então, é muita gente passando fome, muito empresário falido, muita gente que comete suicídio porque acaba perdendo todo o dinheiro. Mas esses detalhes a gente vai acabar entrando na próxima aula. Firmeza? Dúvidas? Mais dúvidas? Sem dúvidas? Zero dúvidas? Pessoal, então é o seguinte, eu vou finalizar por aqui essa aula, porque não dá tempo de eu dar continuidade, senão a explicação vai ficar pela metade. Então, eu continuo na próxima aula com vocês, a crise de 29, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que eu respondo assim que eu puder. Fiquem com Deus, bom almoço para vocês aí. O almoço está cheirando já, estou sentindo o cheirinho do almoço aí na casa de vocês, hein? Aquele abraço. Eu vou desligar o microfone aqui e a câmera, mas eu estou aqui presente no chat. Caso alguém quiser tirar algum tipo de dúvida pessoalmente aí, tiver com vergonha de tirar a dúvida com todo mundo, só tirar a dúvida aí no privado. Beleza, galera? Aquele abraço. Fiquem com Deus. Falou. Tchau.